Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o secretário estadual de Educação, Wagner Victer. Boa noite, Victer. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar de volta ao seu programa, estar discutindo aí com o seu público seleto, falando sobre política, sobre educação e sobre o Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo aqui para participar da entrevista. Eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, secretário. Boa noite, Walter. Prazer estar com você. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília, e voltamos já já. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Números divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça mostram que 7 de cada 10 processos no Brasil não são concluídos. Um atraso que causa prejuízos ao país. São 74 milhões de processos que esperam por uma decisão do Judiciário brasileiro, um aumento de 2 milhões em 2015 em relação a 2014. O relatório revela ainda que no ano passado a Justiça só conseguiu resolver 3 de cada 10 processos em andamento. Segundo o CNJ, o principal problema da demora no judiciário está na execução penal, fase em que a decisão do juiz deve ser cumprida. A prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preocupa lideranças políticas, principalmente do PT e do PMDB, e é vista com desconfiança no Palácio do Planalto. Cunha foi preso em Brasília na quarta-feira e transferido para Curitiba por determinação do juiz Sérgio Moro. O ex-deputado já esperava ser preso e, nos últimos meses, levantou documentos e dados de antigos aliados e escreve um livro contando os bastidores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Além do livro, uma suposta delação premiada do ex-homem forte de Brasília preocupa políticos do alto escalão, porque ele teria planilhas que comprovariam o financiamento irregular de campanhas e transferência de propinas. Eduardo Cunha considerou a prisão como absurda. O Congresso Nacional aprovou a liberação de dinheiro para o Programa de Financiamento Estudantil. A medida é um pequeno alívio para estudantes e escolas que estão sem receber repasse desde julho. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, chegou a exonerar ministros para que eles pudessem garantir a presença necessária e, em poucos minutos, o Congresso aprovou o projeto que se arrastava desde julho. Mais de 1,5 milhão de alunos estão com contratos do FIES suspensos por falta de dinheiro. A oposição culpa o governo pela demora, que acabou prejudicando os estudantes. Já a base governista contra-atacou e disse que a culpa é do governo anterior, da ex-presidente Dilma Rousseff, que não fez a previsão do gasto com o FIES no orçamento. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias, na quinta-feira, às 11 da noite, coladinho no CNT Jornal. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário estadual de Educação, Wagner Victer, contando com a presença também do jornalista Walter Diogo. Wagner Victer, há cerca de 15 dias foi divulgado pelo governo federal o resultado do Enem, que é um balizador aí do desempenho de ensino em todas as regiões do país, de todas as escolas do país. E nesses balanços se faz uma avaliação também da escola pública e da escola privada. No caso da escola pública estadual, o Rio de Janeiro, a julgar pelo resultado do Enem, não teve um bom desempenho. Não teve nenhuma escola estadual entre as 100 escolas, as 100 melhores escolas apresentadas pelo Enem. O que justifica isso? Quer dizer, mais do que o resultado, o que justifica essa distância tão abissal que há no Brasil entre a escola pública e a escola privada? Distância essa que nós lamentamos, né? Porque, na verdade, quem paga na ponta é o povo que mais precisa de uma escola qualificada. Bem, Ricardo, o Enem, na realidade, ele mede ao final do ensino médio o resultado de um trabalho que vem desde a educação infantil. Então, se você tem falha na educação infantil, se você tem problema na educação fundamental, não será o ensino médio que vai resolver.
Existem investimentos significativos, especialmente aqui no Rio de Janeiro, na educação infantil, na questão das creches, na questão da melhoria do ensino fundamental. Porém, o Rio de Janeiro, ele, apesar de ter o distanciamento com grande em relação à rede privada, nós reduzimos em quase 50% essa diferença em relação à rede privada. Aconteceu um encolhimento desse distanciamento. Eu acho que tem muito a melhorar ainda no ensino público. Temos unidades de excelência. Agora um detalhe, esse resultado apresentado pelo Enem, eu publicamente até divulguei e mandei para o Ministério reconheceu o erro, eles expurgaram o resultado de todas as escolas técnicas que existiam da rede estadual e da rede federal, os institutos federais Fluminense, a própria rede. Algumas escolas federais tiveram bom desempenho, quer dizer, razoável, o Pedro II, né? Mas as outras escolas federais muito boas foram retiradas do cálculo do Enem, sem qualquer explicação. O INEP, no passado, que sempre mediu e colocou no ranking, escolas como o Instituto Federal Fluminense e FRJ, as próprias escolas da FATEC, que são de referência, elas foram excluídas. O próprio INEP e o Ministério... Com que argumentação, com que justificativa? Reconheceram, após a nossa notificação, reconheceram o erro e estarão publicando nos próximos dias um novo ranqueamento, porque muitas escolas, e certamente as melhores escolas da rede pública estadual e federal, foram excluídas desse ranqueamento. Então, esse ranqueamento ele está distorcido. Acho que, inclusive, já falando sobre educação, a gente está conduzindo talvez a reforma. Eu considero muito o atual ministro da Educação, política de experiência, Mendonça Filho, acho que ele está conduzindo de maneira bastante equivocada esse processo de mudança da educação no Brasil. É necessária mudança, é necessário foco no ensino médio, é necessário ampliar o ensino em tempo integral, mas da maneira como está sendo feito, está muito atabalhoada. Primeiro, tentaram mudar através de uma medida provisória. Já tinha um projeto de lei eu vou falar sobre isso, em andamento sobre eu isso. Vou falar sobre eu acho que isso está dando um grau de tensão muito grande então, no setor. Nós vamos falar sobre isso, mas eu queria saber também, antes de entrar especificamente na proposta de mudança, eu queria saber o seguinte, vamos falar de um outro indicador, do IDEB. Como é que você avalia o IDEB das escolas estaduais? Porque houve uma melhora nos últimos tempos, aqui no Rio, houve um avanço, mas parece que depois ficou estabilizado, quer dizer, houve uma paralisação nesse processo de retomada de posições no IDEB. A que se deve isso? Não, eu acho até que é o contrário. O Rio de Janeiro, desde 2009, Sim, teve o maior crescimento, mas segundo maior crescimento. Mas agora esse último IDEB não houve avanço. Mas você não pode medir educação numa fotografia daquele momento. Você tem que colocar na média. O IDEB do Rio de Janeiro ele chegou a 3,6, o número equivalente a que se tinha anteriormente, exatamente equivalente. O Rio de Janeiro teve o estado, a terceira maior nota do Brasil, ficando entre os 5 melhores estados. Que ano foi isso? Não, agora foi a terceira melhor nota do Brasil, ficando entre os 5 melhores estados da federação. Lembrar que há 6, 7 anos atrás, o Rio de Janeiro estava entre os 5 piores. Mas o processo de recuperação ele foi acentuado há 2 ou 3 anos, depois deu uma estagnada. Mas, logicamente, o processo de recuperação que você ataca basicamente na questão da evasão, da limpeza do cadastro. Você tinha muita gente no cadastro, porque essa questão chamada fluxo impacta no IDEB. O fluxo é as pessoas que entram e que saem. Uma limpeza de cadastro, é natural que esse crescimento agora seja progressivo. Ele não é abrupto. Acredito, inclusive, que outros estados que já terminaram essa limpeza de cadastro terão mais dificuldade em crescer, mas o Rio de Janeiro se estabeleceu com a nota de 3,6, não é uma nota que eu estou satisfeita, acho que tem muito a evoluir. Qual é a sua meta? Você pretende chegar a quanto? Você tem alguma meta, alguma a atingir nessa evolução no Primeiro, IDEB? a diferença. O IDEB, basicamente, ele é avaliado nas provas a questão de matemática e português. O Enem tem uma avaliação maior, entra a questão a parte humanas, a própria ciência. Eu acho que nós temos que ter um crescimento progressivo. É fato que a atual greve que aconteceu, que a gente conseguiu finalizar, com ocupação de 80 escolas, muito tempo parado, isso impactará na próxima avaliação que acontecerá do IDEB, que sai em 2017 e publicará em 2018. É muito cedo ainda a gente para afirmar o quanto disso impactará, porque na realidade há uma queda, uma qualidade, a gente está trabalhando na questão de reposição, mas acho que o Rio de Janeiro, sempre trabalhando para ficar entre os 5 melhores do país e com crescimento progressivo e sustentável, é um resultado positivo. E o outro elemento positivo, alguns municípios estão fazendo bom trabalho na área do ensino fundamental. Niterói faz um bom trabalho, até algumas cidades da Baixada Fluminense, Paracambi, o Rio de Janeiro, inclusive ampliando a questão do ensino em tempo integral, pelo menos às 7 horas, 7 horas e meia, vai fazer com que nós venhamos a receber alunos no ensino médio mais bem preparados. Isso vai fazer com que a gente tenha melhores avaliação,
avaliações no IDEB e, consequentemente, melhores resultados. Walter. Secretário, você sabe que o Ricardo, que esse é um dos secretários mais poderosos do Rio de Janeiro hoje, né? É que a imprensa diz, né? Ele é muito simples e tal, mas hoje é o homem do poder aí. Mas eu queria lhe falar uma coisa. Queria retomar essa história da reforma. O senhor acha que era o momento do ministro propor esse tipo de reforma? Isso não está meio atabalhoado, como o senhor já atabalhoado, e no horário impróprio, o governo começando, aí o cara faz uma medida provisória, que eu achei que faz faltou uma coisa um pouco estranha. sentido. Nós viemos de um processo de Olimpíadas no Brasil, que foram bastante exitosas, e um mês depois você diz o seguinte: a educação física passa a ser dispensada. Quer dizer, parece que é uma contradição. As pessoas que... Parece não, é uma contradição. Pois é uma contradição que todos os brasileiros que participaram, que vibraram com o Brasil, com o sucesso da Olimpíada, disseram: bom, agora a resposta a tudo isso é o seguinte: cancela e elimina a obrigatoriedade da prática de educação física. Mas você vai responder logo após o nosso intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo e dentro de 1 minuto o secretário Wagner Victor responde a pergunta de Walter Diogo. Vamos lá.